é assumir a responsabilidade de tentar fazer a melhor contribuição possível. Agradeço imensamente o convite da comissão organizadora, do professor Jair, da professora Ruth aqui, pelas suas belas palavras. E nós somos, na indústria farmacêutica, uma área de apoio ao médico no trato com os pacientes. E pensando como discutir, dentro desses 85 anos, qual que foi a nossa evolução, para que lado a gente está hoje, para onde a indústria farmacêutica está indo, para auxiliar o médico no tratamento dos pacientes. Essa foi a busca de uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês. As perguntas que o professor Jair sugeriu que fossem discutidas aqui são extremamente desafiadoras. Eu não tenho pretensão nenhuma de tentar respondê-las todas, só tentar buscar contribuir ao máximo possível para um debate dentro dessas perguntas. Hoje, a gente tem cerca de 85% de todas as pessoas que se formaram cientistas vivos. A gente vive uma época única. Essa época exige demandas de mudança muito significativas em um curto espaço de tempo. Mas, com esse número de pessoas cientistas, é o tempo certo que se pode debater para que se chegue a algo assim. Eu gosto muito do conceito de Thomas Kuhn, não preciso definir para vocês os paradigmas, mas a ciência é moldada, é blocos que servem de modelos para a gente debater determinados assuntos. Inclusive, os sistemas de educação, a gente hoje tem pensado em como mudar os blocos, ou a forma que a gente pensa hoje, para uma forma que se adequa ao tempo atual. E essas mudanças de paradigma, essas quebras, elas surgem durante antagonismos. Então, trazer pontos de vista diferentes levam a gente a poder debater os antagonismos e tentar chegar a uma resposta melhor. Eu gosto muito de falar da história da indústria farmacêutica mundial. Ela começou basicamente como farmácias e boticas na Idade Média. E a primeira indústria que realmente saiu da farmácia foi a Merck, começou a primeira indústria científica em 1827. A Glaxo seguiu mais ou menos o mesmo caminho dela. A partir dos anos de 1700, o racionalismo e a experimentação científica deu possibilidades da gente evoluir. A Guerra Civil Americana possibilitou a necessidade de uma experimentação muito maior. Era muito necessário, naquela época, analgésicos e antissépticos. E se testava de uma maneira, talvez, descontrolada para os moldes de hoje. A Squibb, a Bristol Myers Squibb, ela começou com um médico que estava na Guerra Mexicana-Americana e ele via que os medicamentos que tinham então não eram suficientes. Então ele decidiu montar sua farmácia e começar. Era uma indústria basicamente química. A Pfizer eram 2 imigrantes alemães que estavam nos Estados Unidos trabalhando com química fina e viram a oportunidade de se trabalhar com medicamentos para a guerra. As indústrias da Suíça e da Alemanha eram indústrias químicas, produziam corantes, e os corantes eram utilizados como antissépticos e usados de maneira para atender os pacientes durante a guerra. Ele era um coronel durante a Guerra Civil Americana que decidiu montar sua farmácia e sua fábrica. Entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma demanda necessária por antibióticos. O exército americano financiou fábricas para a Merck, a Pfizer e a Squibb serem despontados na produção de penicilina. A insulina foi escalonada pela Eli Lilly. E a gente vê que depois das guerras a gente tem uma indústria criada nos Estados Unidos, porém precisamos de mais produtos. Onde foi discutido bastante sobre o apoio financeiro à ciência, o NIH colocou os seus primeiros 100 milhões de dólares para fomentar a ciência farmacêutica. A gente estava crescendo basicamente de uma ciência química. Esses 100 milhões de dólares permitiu as pílulas contraceptivas, o Valium, o ibuprofeno. Entramos com Fordismo na indústria farmacêutica, principalmente na parte de estudos clínicos, fase 1, 2, 3. Usamos o darwinismo para os modelos animais mimetizarem modelos humanos. Subimos a régua regulatória, pensando na parte de segurança por causa da talidomida, Declaração de Helsinki sobre os direitos humanos e investimentos pesados em ciência, drogas anticâncer, começaram os genéricos. Eu gosto muito de falar disso aqui, estava conversando um pouquinho com o professor Rubens de manhã sobre isso. Aqui, a pessoa, antes da cimetidina, morria de gastrite. E logo veio o mítio da ranitidina.
Então, em vez de tomar 1 comprimido por dia, tomava 2 comprimidos por dia, né? Qual que é realmente o real impacto disso? A gente entra aí com um Me Too e um marketing médico forte nesse momento. Esses Me Toos, eles acabaram fazendo uma série de desenvolvimentos interessantes, porque se pegar a primeira estatina e a última estatina, o efeito realmente é interessante entre uma e outra. Teve um pequeno aumento, mas numa doença que você vai tratar por hoje 20 anos, é discutível os efeitos colaterais que tem ali. Os pantoprazóis surgiram dessa maneira, as besartanas da vida, o Me Too aconteceu. Nesse tempo todo que a indústria química tomou conta da indústria farmacêutica, a gente aprendeu a conhecer quimicamente tudo da molécula. Porém, biologicamente, a gente tem espaços. A química medicinal, sabendo os sistemas enzimáticos que a gente tinha que bloquear, deu um pouco mais de noção para a gente do que a biologia falava. A gente sabia muito bem o que o corpo faz com a droga, né? Absorve, distribui, metaboliza e elimina. Mas o que a droga faz com o corpo, onde exatamente ela age, quais os efeitos colaterais, ainda era obscuro. Tem uma revolução biológica a chegar. Nesse momento, com a indústria química, a gente possibilitou que doenças que eram fatais possivelmente se transformassem em doenças crônicas e algumas doenças infecciosas fossem curadas. É o máximo que a gente atingiu. Moléculas biológicas, a gente só tem a própria insulina, alguns outros extratos de animais praticamente desapareceram, a não ser cremes tópicos para ácido mucopolissacarídico, por exemplo, para hematomas, mas a indústria química praticamente dominou a indústria farmacêutica. A gente começa com o avanço da biologia, começando a ter mais precisão. As segundas e terceiras gerações de inibidores de quinase já começam a ter mais precisão, a gente já começa a entender um pouco melhor a biologia. Esse avanço da biologia tem favorecido muito o desenvolvimento de novos medicamentos. Eu gosto muito de citar essa parte, porque até a década de 70 a gente tinha o paradigma de DNA, RNA, proteínas. Todos os medicamentos que a gente tenta controlar de uma forma química ou biológica o desequilíbrio proteico, relacionando as doenças. A partir da década de 70, com a descoberta dos mecanismos de vírus, o retrovírus principalmente, a gente viu que a gente podia editar o DNA. E a técnica de hibridoma, da gente colocar células B, linfócitos B, mesclados com células mielômicas, possibilitou a produção de anticorpos monoclonais. Isso em 75. Em 78, a gente tem a fusão de um cientista com um investidor, formando a Genetec, que teve uma parceria com a Eli Lilly no faturamento de 1 bi. Primeira tecnologia de DNA recombinante, fazendo uma startup. E essa startup acabou com o uso de 53 milhões de pâncreas de porco que eram consumidos para a produção de insulina na época. Em 82 a insulina entrou. O que eu gostaria de deixar enfatizado aqui é que essas duas técnicas possibilitaram que a gente começasse a fazer edições desses anticorpos que eram primeiramente produzidos em ratos, começar a transferir partes de DNA humanos, começamos a humanizar esses anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais inauguraram uma nova era no trato das doenças. Essa engenharia genética das células DNA recombinante possibilitaram que a gente começasse a melhorar cada vez mais. Para a gente melhorar a farmacologia, o efeito farmacológico desses anticorpos monoclonais, a gente muda a região FC para que eles interajam com receptores específicos e aumente o tempo de circulação desses anticorpos monoclonais. A gente consegue fazer engenharia cada vez mais precisas em células humanas. Começamos com células de pequenos organismos, mexemos com células fazendo ratos nocaute. Então, a gente tinha pouco espaço para começar a editar células humanas. Era uma questão de tempo. A gente vem desse modelo de ideia, desenvolvimento, esse Fordismo não clínico, licenciamento e manufatura, mas temos mudado radicalmente com o avanço da biologia para conhecer cada vez mais doenças específicas, partes do DNA do humano e fazer medicamentos personalizados. Toda essa tecnologia de 74, se a gente consegue manipular a região FC dos anticorpos monoclonais para interagir com determinados receptores, por que não tirar células do próprio ser humano, fazer uma edição genética nessas células e voltar para o ser humano? Surge o CAR-T.
O que eu entendo que inaugura com isso? Uma remissão de certos tipos de doenças que eram crônicas. A gente pode agora trabalhar com células de leucemia, pode começar a tratar células de leucemia conseguindo praticamente remissão do tumor. Essas tecnologias começam a entrar no mercado por várias companhias, ela causa uma explosão de liberação de citocinas, uma explosão de sistema imune, temos efeitos colaterais, que é essa síndrome de release de citocinas muito grande, temos anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes que ajudam a esse trato, porém isso ainda está muito caro, o custo de um tratamento desse é cerca de $460 mil nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil tem uma história parecida da indústria farmacêutica nacional, mas se você olhar que a indústria farmacêutica começou em 1900, aqui começou em 1950, 50 anos atrasados. A gente fala hoje no Brasil em fazer biosimilares, 30 anos atrasados. Talvez falamos um pouquinho de Me Too ainda. Quantos anos atrasados estamos em relação a Me Too? O que a gente faz dentro do nosso grupo é... não podemos mais ficar nesse atraso. Como é que a gente pode aprender não só a parte científica, que é completamente estabelecida no Brasil, mas a parte de regulatória, de como registrar esses medicamentos. Então, a gente investe em empresas nos Estados Unidos, essa é uma empresa que a gente investe lá, ele busca outro tipo de geração de célula T modificada, onde ele põe um receptor, que ele é um receptor FC. Então, ele só age quando tem um anticorpo monoclonal junto. Essa empresa chama Uno, está terminando estudo clínico fase 2. E aí a gente tem o mesmo princípio de destruir o tecido tumoral. A gente investe em terapias como o da AvroBio. A AvroBio é uma empresa que tem um propósito de acabar com todas as doenças de reposição hormonal. Basicamente, elas fazem a mesma tecnologia descoberta em 75, retira a célula CD35+, faz uma modificação no DNA dela e volta no paciente. Pacientes, por exemplo, com doença de Fabry, não produzem alfa-galactase, você tira, volta, o PK, que foi a primeira fase do estudo antes de abrir a IPO dessa empresa, o PK do paciente que tinha doença de Fabry fica igual a um PK de um paciente normal no quesito de medir a alfa-galactase. A gente tem a Precision, já em vez de a gente entrar nessas tecnologias de CRISPR ou zinc finger, a gente achou essa empresa que trabalha com endonuclease. Então a gente consegue, com esse tipo de tecnologia, possibilitar a edição do DNA de várias maneiras possíveis. De novo, eu gosto de reforçar que isso é uma tecnologia de 75, a gente já usou em células para produzir insulina, depois a gente usou para fazer animais nocautes, era esperado que ela entrasse para trabalhar com células humanas. Com esse tipo de terapia, a gente talvez possa diminuir o custo da terapia com célula T, porque você pode trabalhar com pacientes sadios, você não precisa necessariamente usar a célula do mesmo paciente, mandar para uma empresa, escalonar, ver inativação viral, você faz isso em escala, como você pode editar de várias formas o DNA. E podemos corrigir também de várias formas o DNA, então é uma tecnologia que serve tanto para terapia celular como para terapia de edição genética. Isso é já uma realidade em outro tipo de tratamento. Vírus pode ser inserido dentro do olho para cura de cegueira congênita. Então, esse também é um medicamento aprovado desde o final do ano passado, não está no nosso portfólio, mas é uma terapia de $460 mil por olho. Mas é uma tecnologia que tenho certeza que a ciência brasileira domina. A gente precisa dominar o regulatório para isso acontecer. Silencing interference é outra coisa que a gente olha. Tem um artigo da Deloitte que fala que a gente já conseguiu atingir com medicamentos todos os targets proteicos de superfície de célula, mas os targets da comunicação de cascata proteína do interior da célula a gente não consegue resolver ainda. Então as empresas de edição genética, de corte, de silenciamento do DNA estão cada vez mais em pauta. A gente viu esses dias a Galápagos, que foi um investimento da Novartis de $1 bilhão para artrite. Eles tiram células da empresa da Bélgica, eles tiram células de inflamação do tecido da artrite, põem elas em meio de cultura e usam uma base de 60 mil pedaços de DNA para fazer silenciamento de proteína. Na hora que eles silenciam determinada proteína, eles sabem que aquela proteína está relacionada à inflamação, desenham moléculas para bloqueio. Ou você pode bloquear diretamente uma sequência proteica para você não ter que bloquear a proteína. Então, é uma mudança de paradigma.
Essa tecnologia a gente não sabia se ela realmente ia para frente ou não. A gente tem 2 empresas nessa área de investimento. Mas semana passada foi aprovado o primeiro produto de RNA interferência, que silencia um gene de produção de amilase. Então, é uma tecnologia que começa a despontar e a gente tem que olhar antes. Uma outra aliado da indústria farmacêutica era somente a química, depois entrou a biologia, agora é a parte de informática. Eles saturaram praticamente o mercado deles. Então, eles têm olhado para os nossos mercados de uma forma muito agressiva e eles estão entrando, colocando dados, coletando e trazendo cada vez mais informações para ajudar os pacientes, ajudar os médicos a tratar. O primeiro aprovado em inteligência artificial é um exame de retinoplastia diabética, que consegue diagnosticar e não precisa do médico para assinar o laudo, é um kit diagnóstico comum. A Google já tem usado esses tipos de exame para começar a coletar dados e começar a cruzar com informações de idades, sexo, algum problema de cardíaco ou qualquer coisa relacionada. A gente consegue, então, pensar em sensores para o corpo, como você ganha a vida do paciente, da parte de vista de inteligência, a inteligência artificial acaba suprindo vários dados, a gente consegue cada vez mais, na parte da inteligência lógica, conseguir ver melhor o paciente, porém, o que foi discutido aqui de manhã, a inteligência emocional e cognitiva, a máquina não faz ainda. A inteligência onde a gente, espiritual, né, que a gente fala de inter-relação entre pessoas, a máquina não faz. Então, a gente consegue saber, pela ficha do paciente, se ele tem chance ou não de ter readmissão. Isso aqui eu quis trazer, principalmente em homenagem ao professor Jair, que me convidou, Optigenéticas, uma revolução, eu achei extremamente interessante isso. Se a gente fizer, eu tenho pouco tempo, mas se a gente fizer uma volta para trás, lá na Salpêtrière, no Felipe Pinel, que inaugurou os tratados, começou a tratar os pacientes numa forma moral. Na mesma universidade, a gente vem com Jean Charcot. Jean Charcot teve alunos brilhantes, usou a tecnologia que tinha na época, fotografias e desenhos, para tratar as pacientes histéricas, com hipnose, descobrir a ideia do segundo cérebro. O grupo dele com alunos fenomenais, Jamie Parkinson, Tourette, estavam todos ali dentro. Abriu, parece, uma linha, porque o Freud também estava ali, uma spin-off, como o professor Rubens estava falando ontem, de abrir spin-offs. A gente tem uma ida para um lado da psicologia, tem uma briga do Freud com o Jung, tem a psicologia comportamental, cognitiva, neurologia cognitiva. Do outro lado, a gente vem com fisiologia, a gente vem com Cajal, a gente vem com Eric Kandel, pensando no neurônio, o neurônio por vez. E aí isso aqui junta tudo, onde você edita a célula neuronal, você coloca nela uma opsina, mesma tecnologia, e essa opsina permite que os canais iônicos dessa célula sejam manipulados com luz. Você consegue saber exatamente qual neurônio está relacionado ao quê. Uma pesquisa muito interessante de um animal transgênico, que se sabe onde a região do cérebro, acho que, se eu não me engano, uma região, acho que é círculo dentado, perdão pelo erro, eu estou me permitindo errar aqui, tem vários professores para me corrigir, então está fácil. O aprendizado, a memória e a ansiedade estão no mesmo lugar. É possível, com a luz, desligar a ansiedade e continuar o aprendizado do animal. Isso parece que convergiu toda aquela diferença que tinha no laboratório de Charcot de novo para uma mesma linha. Então, o professor Rubens está certo, a professora Emília está certa, porque a gente abre, mas depois a gente fecha de novo, se for o caso. É a ciência que leva. Imagens perfeitas estão começando a ser descobertas e a gente nunca teve essa precisão na área da medicina neuronal. E o que tudo isso causou para a humanidade? Se a gente pensar na curva de crescimento da humanidade com todas essas tecnologias, esse está no segundo kick of the ball, tudo isso, se isso for realmente possível, da gente começar a tratar doenças crônicas e acabar curando essas doenças crônicas, vamos ter um salto na população mundial. A gente vai ter doenças novas aparecendo ou cuidar de saúde. O que a gente já fez com a química, junto com os médicos, causou tudo isso, revolução industrial, agricultura e mais alguns medicamentos.
Então, para que lado nós vamos? Como que a gente consegue contribuir num pensamento para pensar nos aniversários de 95 anos da Escola Paulista de Medicina? Como é que vai estar? E as matemáticas contam, já fomos 90, está um pouquinho desatualizado isso, 97 já viveram, 90 já morreram, somos parte dos 7 vivos, 3 bilhões vivem com menos de 2,50 por dia. Eu dei uma volta ontem aqui em torno do hospital, passei ali, comi na padaria do lado para saber como que era a energia aqui, e você vê pacientes que não têm condição para nada, a gente vê aqui, próximo da gente. Então, são tecnologias importantes, mas o acesso ainda é muito importante, a compaixão é importante, o tratamento é importante. Mas a gente é parte dos 2 bilhões que podemos fazer a diferença, então é importantíssimo chegar e discutir. Eu amo essa frase da Organização Mundial da Saúde, ela não deixa de ser atual nunca. A gente hoje cuida muito mais das doenças ou de enfermidades, mas a gente precisa pensar que um dia a gente pode só cuidar da saúde. O médico vai cada vez mais estar olhando para o paciente, cuidando da saúde dele, talvez não só da doença. E não sei que não cheguei nem perto de responder isso aí, só queria deixar uns insights para a gente poder discutir esses pontos que o professor Jair sugeriu. E o que a gente se propõe dentro do Instituto Vita Nova é transformar todo esse know-how acadêmico que a gente tem no Brasil em produtos. Então, o que a gente está tentando construir lá dentro é uma plataforma regulatória e técnica para produzir as ideias, as proteínas, ou seja o que for, do ponto de vista regulatório, para transformar isso em produto. É isso que eu tinha. A gente queria agradecer a excelência da apresentação, e é um desafio para a gente, né, incorporar um saber com tantos nomes, tantas tecnologias, tantas possibilidades dentro de um arsenal que vai ser cada vez mais personalizado, né, paciente dirigido, e como que a gente, enquanto médico, vai dar conta, né, de saber tudo isso e poder ajudar o nosso paciente a escolher o que é melhor. Então, nós vamos abrir para discussão, nós vamos até às 10h05, 10h10, e para esquentar tem 2 microfones que a gente pede que vocês usem. E, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Naumar, que é, assim, juntando um pouquinho com as discussões de ontem, pensando que o nosso aluno, a nossa sociedade, nós mesmos, cada vez mais nossas relações interpessoais estão mediadas pela mídia, né, ou por aparelhos tecnológicos, e muitas vezes a própria conversa ela é escrita, né, quer dizer, como é que nesse mundo mediado pela tecnologia o senhor vê que a gente pode ensinar empatia, ou fazer com que a empatia não caia tão abruptamente para os americanos no 3º ano, para nós, acho que perto do 5º, né? Do 5º ano. Como que o senhor vê que a gente pode interferir nesse processo? Uma das interrogações que eu coloquei é se a empatia é ensinável, se é transmissível. Pode ser inspirável, aquela sabedoria milenar de que um exemplo vale mais do que muitas palavras, né? Milhares de palavras. Mas a questão que eu trouxe também é que talvez não o tema empatia focalize a questão de um modo limitado. O que a gente deve estar, talvez, tratando seja a sensibilidade, o lugar do sensível na formação, para que os sujeitos eles não apenas atuem nos momentos, nos eventos. E ser é formação, não é nem instrução, não é nem ensino, nem educação. Ser é formação. E aí temos uma série de questões, aqui a gente não vai ter tempo, talvez, até de buscar refletir em conjunto, mas também o que eu busquei assinalar é que essas questões são tão atuais que as publicações estão levantando a data de agora, abril de 2018, julho de 2018. E essa é uma discussão que nesse ponto de vista, é a vanguarda no mundo. Agora, a gente precisa estar muito rápido nessa vanguarda. E eu acrescento como observação
diretamente a questão que você traz, é que a conexão com o tema da tecnologia é fundamental, porque a tecnologia não só faz a mediação dos sujeitos. Uma observação inicial na sua fala, Ruth, será que a gente vai dar conta de saber tanta coisa? A questão é que esses dispositivos, tudo que na minha área se produziu em toda a história, consome uma fração mínima física desse dispositivo de apoio à memória. Então, nós não precisamos saber tudo, a diferença é essa. A diferença do tempo de Charcot para agora é que era possível ainda no tempo de Charcot, fragmentando um certo campo de conhecimento, alguém dizer assim, este catedrático sabe tudo da sua matéria. Há muito tempo isso já se tornou impossível. E esse apoio tecnológico a alguns temas que são temas fundamentais da educação, claramente a pergunta não é mais saber, é escolher, decidir, julgar, e são faculdades que elas não fazem parte digamos, do modo de organização da educação ainda vigente entre nós. Nossa educação ainda é com base em fragmentos. Em outras palavras, a nossa educação ainda está aquém do que Flexner buscou fazer em sua revolução, em sua reforma universitária. Agora, são temas que a gente precisa, pelo menos, começar a discussão, porque o mundo está andando numa velocidade tal que qualquer atraso de horas já repercute na nossa relativa incapacidade de ser efetivo nesse processo de formação de sujeitos, né? Então, por isso, também eu faço como o Fábio fez, esse parabéns à Escola Paulista de Medicina, mas aquele gráfico de progressão geométrica da evolução da ciência, eu posso dizer que temos uma progressão geométrica de transformação fora da universidade. E a universidade, ela está enfrentando uma séria crise de identidade institucional. Se continuar sem mudar, esse gap, essa lacuna, tende a crescer. E aí, questões como essas que a gente está trazendo, elas podem se tornar ociosas, porque nós não teremos mais o que dizer. Quando a gente se prepara para formular, a realidade já avançou numa direção e numa velocidade muito grande, né? Uma breve apresentação de quem for fazer a pergunta e tentar ser breve para que a gente possa explorar várias pessoas. Japi Oliveira, serviço do setor de cardiologia. Para o professor a pergunta. Antes, um breve comentário para situar a pergunta. No passado, nós tínhamos, na antiguidade, nas civilizações antigas, o conceito do médico sacerdote. De lá para cá, várias doutrinas filosóficas, várias civilizações sucederam, e nós chegamos aos dias de hoje, onde nós vivemos um certo grau de turbulência na nossa sociedade. Essa turbulência envolve também alguma perda dos valores do sagrado, alguma perda de valores cívicos e uma certa desagregação da família. Será que a perda, a falta de empatia, essas três coisas, empatia, respeito ao paciente, não faz parte, na medicina, de uma situação universal que também chegou à medicina e que não é própria da medicina, mas de todos os setores da atividade humana? Normal? A ideia do Pentavium é para toda a formação, não só para a área médica. Agora, a medicina tem um papel simbólico tão central na universidade que todas as reformas da universidade começam na medicina. A reforma Flex, né, é a mais recente dessas que estamos vivenciando, mas teve a reforma Cabanis, que é pouco conhecida, eu comentava com o Fábio sobre isso.
E aí a centralidade e esse valor simbólico da área médica é muito importante, porque para onde a renovação ou a recriação da educação universitária se dirigir na área médica, todo o aparato institucional da universidade provavelmente irá nessa direção. E eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, de discutir esse tema, é fundamental, porque outros setores da universidade não estão buscando esse tipo de discussão. Por isso que esse tema da vanguarda é muito importante. Agora, eu tenho um comentário sobre a questão desses valores, como valores, digamos, com algum grau de fundamentalidade. Fundamentalismo combina pouco com transformação da sociedade e da cultura. Alguns desses valores podem, em um certo momento histórico, ter sido centrais, mas a história passa. E aí, às vezes, a gente fica falando sobre coisas achando que ainda tem relevância. E eu acho que é bom a gente ter mais abertura para dialogar, para justamente descobrir o que está sendo construído como relevância, como importante, como central nessa discussão. Eu falo isso por uma preocupação, é que algumas dessas palavras, elas se tornam tão, digamos, emblemáticas, tão icônicas, né, que há uma tentação muito grande de fetichizar a palavra e se torna mantra e vira alguma coisa que define em geral. E acho que um pouco a contribuição da antropologia maior relativizar no tempo e no espaço alguns desses temas. Não são valores universais. Antes, não é que a medicina fosse mais empática antes. Ela contava com um certo arsenal que muito do que era intuição, experiência, tinha finalidade. Mas agora, muito do que que continua sendo intuição e experiência, pode, com vantagens, ser, digamos, ser operado por um saber mais eficaz, mais efetivo, que esse é o ponto que eu insisto sempre. A questão não é a tecnologia ou o avanço da ciência, é que isso seja disponibilizado de modo igual para todos os sujeitos. Todos os seres humanos, todos os 7 bilhões devem ter acesso a isso que é avanço da nossa história, né? Só, Jair, queria saber a sua opinião sobre a questão que o professor Japy colocou, de como, até que ponto a medicina está se desumanizando, entre aspas, ou é a sociedade que está levando ao nosso fazer medicina? Olha, a experiência, uma coisa interessante é o seguinte, né? Os alunos entram muito melhores do que saem. Isso é uma constatação empírica que você colocou como sendo um marco no 3º ano, né? Eu acho que tem um pouco a ver com uma dissociação entre o conteúdo e a prática. E, principalmente, também muito relacionado com as questões de sobrecarga, né, de burnout, que são muito frequentes, né, de um excesso relacionado ao 5º ano. Ele se inicia no internato, ele se acentua na residência, não é? A questão da frequência alta de depressão, hoje, entre os estudantes de medicina, não é? Do que nós temos evidenciado nos últimos anos. Então, houve uma mudança importante, né, de valores, não é? E associado a essa sobrecarga